Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Patrocinei. Hoje, que episódio que nós estamos, Fabinho? É o quinto. Quinto episódio da sexta temporada. A gente vai aqui repetir o primeiro episódio do Patrocinei que aconteceu há quantos anos atrás, Fabinho? Os 20. Uns 20 anos atrás, sexta temporada, estou trabalhando pouco. Então, estamos na sexta temporada. Na verdade, acho que aconteceu uns 3 anos atrás. A gente não procurou essa informação, estou lembrando disso agora. Mas a gente vai trazer alguém aqui que não esteve no primeiro episódio, foi outra pessoa representando a Heineken. Mas eu já vou contar um pouco para vocês. Fabinho, o que você espera do episódio de hoje? Muita coisa. São mais de 3 mil dias de eventos. Mais de 3 mil dias de eventos, ou seja, não sei se o episódio vai conseguir comportar tanta história. Eu acho que são quase 300 eventos, não é isso? Por ano. Por uma loucura. Os caras não devem dormir. Loucura. O cara com certeza não dorme. Não dorme, mas entrega. Evento diário, mas entrega. A gente demorou para conseguir essa agenda e eu estou muito feliz de trazer esse amigo aqui. Imagina, alguém que faz mais de 280 eventos por ano, com certeza tem uma agenda muito lotada. Então, para nós é um orgulho, um prazer receber aqui um dos caras mais famosos do mercado de patrocínio, que tem o nome muito falado, deve andar com a orelha vermelha, todo mundo fala o nome dele, o que é curioso pra caramba. E é um gente fina, vocês vão conhecer aqui. E não só um cara que é muito aberto, muito bacana, mas um cara inteligente que conhece tudo disso, já esteve do outro lado da mesa, vai nos contar a história dele, já foi agência e há 7 anos é o diretor de patrocínios da cervejaria Heineken, que não só tem Heineken, mas também tem Eisenbahn, também tem Amstel, também tem Heineken 00 e vários outros títulos que obviamente que comportam, obviamente, essa cervejaria super importante. Então, Bailão, super bem-vindo, obrigado por ter conseguido conciliar a agenda. Estou feliz que isso deu certo. Eu que agradeço. E, pô, que responsabilidade, hein? Com uma introdução dessa. Pô, mas obrigado, estou feliz de estar aqui com vocês. Primeira coisa que eu queria te perguntar, uma das coisas que a gente normalmente pergunta para os convidados aqui do Patrocinei são as dicas que a gente que trabalha nesse mercado, é uma curiosidade de muita gente. Como que faz para trabalhar com esporte? Como que faz para trabalhar com entretenimento nessa indústria? Uma indústria muito desejada que normalmente tem mais candidatos interessados do que vagas disponíveis. Você, sem dúvida, ocupa uma posição que é uma das posições mais desejadas, talvez cobiçadas do mercado, que é a diretoria de patrocínios numa marca muito reluzente, que tem um orçamento incrível, que está nos lugares mais legais, que é a Heineken e todas as marcas do portfólio. Tem uma história muito legal que eu conheço e eu queria que você dividisse com a gente, de como você fez para chegar e para conseguir essa posição, saindo já, conhecendo do mundo de esporte e entretenimento, no mundo de live marketing, você trabalhava na B Ferraz, não é isso? Conta pra gente um pouco dessa história, porque eu acho que pode inspirar outras pessoas que têm o desejo de trabalhar nessa indústria, de seguir o seu caminho e olha que, óbvio, né? Se manter na vaga que é o principal desafio, né? A maneira como você conseguiu já há 7 anos fazendo sucesso, né? E fazendo cases espetaculares que a gente vai conversar hoje. Mas acho que essa história é muito marcante, queria que você começasse contando para nós. Essa história é boa. Todo mundo, quando eu conto, realmente acha muito interessante, dá risada e tal. Mas é também, falando em dica, é também uma resiliência, é também ter foco, determinação. Né? Eu tinha, sei lá, mais ou menos 15, 16 anos no mercado de agências, né? Comecei nesse mercado, as agências eram chamadas de agências de promoção, marketing promocional, e aí foi mudando, agência de evento, live experience, live marketing, etc. E aí chegou num determinado momento da minha carreira que eu falei, cara, eu quero ter uma nova experiência, eu quero viver outra coisa. Eu também estava num momento procurando ir para fora, cheguei a fazer algumas entrevistas fora, eu falo francês, estudo francês, então cheguei a fazer algumas entrevistas em Paris e tal, acabou não rolando, e eu preciso mudar. E aí o mercado corporativo, né, ir para o outro lado da mesa, ou seja, virar cliente, era um negócio que também me interessava, né? E aí, como eu tenho um perfil de agência, a gente acaba tendo a gente acaba ficando estereotipado, vamos dizer assim. Falei, cara, não dá para eu tentar ir para uma empresa, né, muito quadrada, muito dura e etc, que eu não vou me encaixar e eles não vão se interessar por mim. E aí eu tinha 5 empresas na mão que eu falava, cara, eu acho que essa empresa é um lugar que eu posso contribuir para o sucesso dela.
ela pode me aceitar, né? E eu também posso ser feliz. E aí uma delas era a Heineken. E eu tinha uma experiência, eu trabalhava com a principal concorrente da Heineken, né? E aí eu não conhecia ninguém da Heineken, porque eu estava, né, sempre trabalhando muito com concorrente. E aí eu comecei a procurar as pessoas, e obviamente de todos os meios, LinkedIn básico, né? Aí, eu procurava as pessoas no LinkedIn, RH e etc. E eu nem sabia que existia tantas pessoas de RH numa empresa dessa. Hoje eu sei que existe mais de 50 pessoas de RH na Heineken, né? Então imagina, como que eu vou falar, com qual RH eu vou falar? E eu saía mandando mensagem, e-mails para todo mundo. E aí a gente fazia, na agência, a gente organizava um evento que era o Baile da Vogue, e um dos anos do Baile da Vogue, a Heineken foi patrocinadora. E aí eu fui acessar, fui buscar a lista de convidados desse baile e com certeza alguém da Heineken vai estar nessa lista. E aí eu encontrei os nomes, falei, puta, legal, encontrei os nomes, tinha os e-mails, falei, olha, o e-mail é assim, assim, assado, bom, pelo menos eu já sei também como é a estrutura de e-mail. Cara, e comecei a acessar essas pessoas. Aí mandei, e aí óbvio, né, pesquisando também na internet, puta, aí começaram a aparecer os nomes, Vanessa Brandão, Eduardo Picarelli, naquela época tinha, né, o Renan Ciccone, um monte de gente, eu não entendia muito bem a estrutura, mas disparei. E aí fui pescando algumas coisas, né, hora um ou outro me respondia, eu ficava animado e tal. Bom, aí descobri que, Eduardo Picarelli era o cara, ele era o diretor de algumas marcas e era, na época, também o diretor de patrocínios. Só que eu nunca tinha visto Eduardo Picarelli, a não ser nas minhas pesquisas ali, né, na internet e tal. E mandava e-mail, a gente chegou a trocar um e-mail e tal, não sei o quê, ele me respondeu, aí, fiquei super feliz, animado e tal, aí, entra um intervalo, assim, de 1 mês, 2 meses. Falei, caraca, eu não acredito que esse cara não vai me responder. E eu pedindo uma oportunidade para me apresentar, para tomar um café, né? Eu acho que, no mínimo, fazer uma nova amizade, por que não? Mas aí, nesse meio tempo, eu descobri que uma pessoa que trabalhava em patrocínios, em eventos, tinha saído. Eu falei, cara, é agora, eu preciso, essa é a hora. E aí, na verdade, tinha uma pessoa que eu conhecia, que trabalhava, que já tinha há um tempão trabalhado comigo na Heineken. Então eu falava, cara, eu não posso acessar essa pessoa, porque se eu acessar essa pessoa, teoricamente, essa vaga é para ser chefe dela, então não seria uma boa estratégia. Então não acessei, né? Continuei ali tentando fazer novas amizades. E aí eu tava no Rio de Janeiro, fazendo um evento da concorrência no sábado, e no domingo ia ter um evento da Heineken, no domingo de manhã no Rio de Janeiro. Era um evento de Fórmula 1. Falei, cara, é agora. Eu vou entrar nesse evento de qualquer maneira. Acordei cedo, né? O evento era assim, tava cedinho lá no aterro, no evento da Heineken. Aí, eu tô lá, conheço muita gente do mercado, tinha um amigo na produção, falei, cara, me coloca pra dentro e eu preciso ir na área VIP. Aí, beleza, deu um jeito, entrei. E aí eu tinha no celular, né, a foto. Quem é? Vanessa Brandão, Eduardo Picarelli. Eu levei aqui o celular, eu parecia, né, um caçador ali dentro do evento. Stalker total. Tipo, né, aqui, ó, perseguição. Vanessa. Cheguei, Vanessa. Cutuquei ela. Oi, Vanessa, eu sou o Guilherme Bailão, trocamos mensagem, tenho muito interesse em trabalhar na Heineken e tal. Ela falou assim, legal, prazer, vamos falar, tal. Ficou por isso mesmo. Aí, Eduardo Picarelli, cadê esse cara, tal, não sei o que, tá. Aí tinha, né, aí cheguei lá, encontrei uma amiga, tal, e ela, falei, me ajuda. E ela lá também, procurando, e a gente procurando, falei, é aquele cara, só pode ser. Edu, você é Eduardo Picarelli? Eu sou o Bailão. Te mandei e-mail, mandei meu currículo. Cara, vamos tomar um café. Você não me respondeu nunca mais. Ele falou, Bailão, me desculpa, cara. Eu quero muito falar com você. Cara, eu perdi o seu e-mail. Me desculpa. Ele foi super sincero, foi muito legal. Mas, cara, amanhã me manda de novo o seu currículo, porque a gente vai conversar. Eu falei, cara, vamos conversar, eu tenho certeza que eu sou a pessoa que você tá precisando. Ele, não, vamos, beleza. Cara, aí foi assim,
uma puta sensação gostosa, né? Um sentimento gostoso, mas também aquela expectativa, né? Cara, mal dormi naquela noite, deu 7 horas da manhã, tava eu já no computador mandando e-mail com um currículo de novo pro Edu, que eu já devia ter mandado uns 5 e-mails para ele, mas mandei de novo e tal. Porra, aí ele me respondeu, falou, Bailão, vou te colocar no processo, tem uma consultoria, tal, não sei o que, beleza. E aí, de fato, rolou. Aí eu entrei no processo da vaga, né, uma consultoria, inúmeras entrevistas e tal, e felizmente deu certo. Aí está, há 7 anos. Aqui estou há 7 anos e pô, muito feliz, construindo aí muita coisa. Que história. Tem muita gente que acha que as coisas são fáceis, né? Não, e cara, esse processo demorou, foi uma coisa assim, de uns 5 meses. Isso foi, mais ou menos uns 5, 6 meses. Então, assim, resiliência. Porque às vezes você manda um e-mail, a pessoa responde, e a vida é uma loucura, né? Do trabalho. E hoje eu entendo muito isso. Cara, você esquece. Enfim. Então, assim, foco. Parabéns, é uma história maravilhosa. A história é boa para começar o episódio. Primeira história de stalker de patrocínios. O cara é muito bom. Tava acostumado, né? Ter essa veia de vendedor, na verdade, né? Essa veia de vendedor que vai atrás. Olha, Bailão, cara, que muito legal. Obrigado por compartilhar, porque a grande verdade é que você vive um pouco do contrário isso, né? Hoje, né? A quantidade de pessoas te procurando, querendo apresentar projetos, provavelmente você tentando administrar seu tempo para conseguir responder todo mundo, né? Então, não é fácil. Esse é o Guilherme Bailão, pessoal. A gente começa daqui o episódio, já imagina o que vem por aí. Que cara legal e que gentileza de compartilhar essa história. A minha equipe já mandou uns 10 e-mails. A próxima estratégia eu já entendi. É pegar no ombro no evento. Com o cara crachá. Faz o cara crachá. Agora, Bailão, você há 7 anos está trabalhando, já conhecia o mercado cervejeiro, trabalhava na B Ferraz, um dos grandes clientes da B Ferraz é a Ambev, acho que até hoje, né? E depois mudou de lado da mesa para cuidar de Heineken, portfólio, todas as marcas, a gente vai falar um pouco. Queria que você contasse um pouco do momento do mercado no Brasil, mercado de cerveja no Brasil, como que está, perfil, quem consome, como funciona. Bom, o mercado de cerveja brasileiro é um dos maiores mercados do mundo, né? Nós somos aqui um país continental, 200 e tantos milhões de pessoas e temos muito uma cultura da cerveja, né? O mercado, o primeiro trimestre, né, teve um crescimento aí, não foi um crescimento muito expressivo, né? Ficou ali em torno de 1% o crescimento, mas é um mercado muito competitivo, que vive em ebulição, né, com muitos rótulos e também um mercado que passa a ter também uma competitividade com outros entrantes, né? Então começam a surgir os famosos ready to drink, né? Então bebidas prontas, né? Também com álcool, né? Seja um gin tônica em lata, sejam misturas diferentes que levam vodka, que leva whisky e etc. Então, ou seja, é um mercado que passa a ter uma oferta maior, vamos dizer assim, e que também eu acho que faz parte do amadurecimento e do entendimento também das empresas de ter uma bebida, né, à disposição do consumidor para cada momento de consumo, né? Então você passa a ter um portfólio, as empresas passam a ter um portfólio muito maior, né, com o objetivo de oferecer um produto para cada ocasião de consumo, né? Acho que a Heineken, né, enquanto companhia no Brasil, especialmente, é uma história também muito vencedora, né? Uma empresa que vem uma curva de crescimento muito importante, né? E que também é importante, obviamente, em nível global, né? A Operação Brasil já é a maior operação da Heineken no mundo, então vocês podem imaginar, né, o carinho, né, que os gringos têm por nós, né? Brincadeiras à parte, quero dizer, né, a importância que o Brasil tem, né, para a companhia. E acho que isso é fruto de um trabalho de um time aí muito, muito competente e muito apaixonado, né? A Heineken tem uma cultura valores muito fortes, né, de respeito,
E isso a gente leva para as nossas relações, né? Para as nossas relações comerciais, para os nossos parceiros, o jeito que a gente trabalha. Eu acho que é um punhado de coisas que contribuem para esse sucesso que a companhia tem. Então, o mercado super grande, o mercado que vem em crescimento, tem muitos desafios, mas sempre muito competitivo, muito interessante. Qual a importância de se conectar com o consumidor através da paixão? Então, você é o responsável por patrocínios e a Heineken ela tem vários assets, né? Como é que você chega ao consumidor de uma forma diferente que os teus concorrentes através desses assets? Eu acho que a gente, né, hoje a gente fala muito no marketing da necessidade de ser contextual, né? De você, como marca, né, você trabalhar, você fazer parte, né, da vida dos consumidores. E aí isso tem a ver com os passion points dos consumidores, né? Então é por isso que nas marcas a gente tem plataformas de esportes, né, futebol, skate, ou música, né, e por aí vai. Porque é na paixão, nos hobbies que os consumidores têm, que se você está lá presente e participando, trocando com ele, né, você consegue conquistar o coração. Eu costumo dizer muito que, e aí entrando na nossa disciplina, que eu acho que é uma grande fortaleza dessa disciplina, né, do evento Experiência de Marca, é que a gente consegue de fato conquistar um pouquinho da memória e do coração do consumidor, né? Porque a gente consegue entregar, estar junto mesmo, de mãos dadas, trocar, interagir com o consumidor, né? Então, atuar nas paixões é sem dúvida uma estratégia vencedora, né, para conseguir aí conquistar os consumidores, né? Agora, você tem uma visão privilegiada de ter participado dos dois lados da mesa. De um lado, a agência de experiência, como você, de brand experience, né, que se diz Sim. hoje durante bastante tempo da sua carreira, e depois agora como marca do outro lado. Quais são os desafios de cada lado que você vê? Qual que era para ser um bom profissional, e você era e mas um bom profissional também de agência, com destaque, ter tido o sucesso que você teve, o que você precisava fazer? E hoje, porque você não era o diretor de patrocínio institucional, você era gerente, uma coisa, depois foi promovido. Não foi isso, ou seja, mostra o sucesso, a sua evolução dentro da empresa e com certeza uma série de acertos. Como que você compara essas duas posições? Acho que tem uma coisa que eu costumo dizer e que eu levo muito para mim, que muitas pessoas dizem minha vida pessoal e minha vida profissional. Eu sempre encarei, e eu tenho isso, que a vida é uma só. Não existe essa separação, né? Isso quer dizer que você precisa trabalhar com o que você gosta, com o que te dá prazer, com o que te dá um sentimento de realização. E você precisa também estar em local, trabalhar em um lugar em que você se sente bem, né? Se você tem isso, com certeza você vai performar melhor, né? Agora, se você estudou, fez engenharia e de repente, descobriu que não é isso, mas está lá tendo que acordar todo dia de manhã reclamando e não sei o que tem que ir pro trabalho, cara, isso não vai dar certo, né? Então, perceba isso logo e mude, né? Então, acho que a primeira coisa é isso, cara, é você trabalhar de fato com o que você gosta, né? A vida é uma só. Eu tenho o privilégio de realmente trabalhar com o que eu gosto, com o que me faz feliz, né? E também estou num local que eu gosto muito, né? Então, primeira coisa, acho que isso é super importante. E isso, na verdade, te leva a muitas outras coisas. Isso te leva a um comportamento adequado para tal. Então, Bailão, como é que você faz mais de 200
eventos, né? Primeiro, eu não posso deixar de falar que eu tenho um time maravilhoso, né? Eu não faço nada sozinho, né? Tenho um time talentosíssimo, também apaixonado, isso faz toda a diferença. São quantas pessoas? Eu tenho hoje 13 pessoas. Poderia ter mais, mas é isso, somos lá e somos esse time. Então, isso te leva a um comportamento de viver essa história, né? Então, Bailão, com o que você se diverte? Cara, eu me divirto indo a festas, indo a shows, eu amo isso, né? Eu me divirto indo a coisas diferentes, eu me divirto passeando na Augusta, na Paulista, observando pessoas, observando coisas. É com isso que eu me divirto. E me divirto também andando de skate, né? Que também muita gente sabe que é o meu hobby. E de moto. E de moto também. O Ivan surfando. E o Ivan surfando. Né? Então, Tem que aprender a andar de skate agora. Pô. Pra treinar meu surf quando eu tô longe da água. Tá aí, pô. Você tem a base. Vai ser fácil. Snow também. Snow machuca. Bom, mas é isso. Pô, skate também. Mas é isso, eu acho que isso te leva a um comportamento, né? Então você passa a viver essa coisa, então você passa a estudar, porque é algo que te agrada. Cara, eu acho que essa junção, é básico, é muito básico falar isso, mas eu tô nessa história há mais de 20 anos. Eu comecei a fazer, eu entrei no mundo de eventos, na verdade, eu tava no colégio. Eu era o cara que organizava qualquer coisa. Eu era o cara que organizava a festinha junina, era o cara que organizava a cervejada. Eu estudava em colégio de freira, a gente tinha chamava manhãs de formação. Que aí juntava todo mundo, ia para um lugar, aí rezava, fazia um monte de coisa. Eu era o cara que estava envolvido na organização. Em Bebedouro, isso. Em Bebedouro. Em Bebedouro, diretamente Bebedouro. Diretamente da terra da laranja, exatamente. E por aí vai, cara. Agora, quantos finais de semana você trabalha por ano? Você se diverte, já disse aqui que se diverte, mas quantos fins de semana você está lá se divertindo, mas também olhando a entrega de Heineken? Depende do que a gente for definir como trabalha. Porque eu sou o cara que é como se fosse um médico, é plantão médico. Eu tenho evento quase todo final de semana. Se eu não estou fisicamente, eu estou em alerta com o meu celular. Que pode alguém do tocar time tá lá. A qualquer momento. Alguém do time está lá, né? Etc, etc. Então, toca bastante? Oi? Toca bastante o telefone? Toca. Então, por exemplo, você vai ao cinema com a tua esposa. Você já sabe que o telefone ele tem que ficar bem perto do colo, porque esses eventos aí, o que aparece de pepino, de problema... Pode acontecer, né? É ao vivo, a gente trabalha com ao vivo. Então Fatores pode externos. acontecer. Mas é lógico que eu também consigo descansar, consigo aproveitar. Lógico que alguns amigos, família andam reclamando, mas também tenho os meus momentos sim, de descanso. Ao vivo e muitos são outdoor. E com as mudanças climáticas, conta um pouco sobre eventos nos últimos tempos com essa imprevisibilidade do tempo. Cara, a gente está sofrendo com isso, né? Eu acho que esse é um negócio que o mercado como um todo, né, tá sofrendo. Eu posso falar da Fórmula 1, o ano retrasado, né, por exemplo. Cara, teve uma tempestade no Interlagos que precisou ser evacuado, né? Quantos festivais também a gente ouve falar. Então, e às vezes não tem o que fazer, porque também evento é isso, né? Evento assim, você está preparado para as eventualidades, ok. Algumas coisas você consegue acomodar, resolver. Outras você precisa tomar uma decisão mais drástica, que é fechar o local, evacuar as pessoas. Até por questão de segurança, né? Então, assim, a gente, né, acho que tem tido muitos casos, né, em função das condições climáticas. Espero que isso melhore. Eu gosto de ser sempre otimista, mas é uma realidade, cara, é uma realidade. Isso que você está contando é muito interessante, né? Porque você está nesse mercado há muitos anos
E à medida que você vai trabalhando, você vai ganhando experiência e tem situações que vão acontecendo, problemas que vão acontecendo, que são, óbvio, problemas diferentes, mas que vão te dando uma maior experiência para resolver. E tem problemas que você sabe que o melhor é deixar, não fazer nada também, que a coisa acaba se resolvendo sozinho, mas de fato a questão climática é um problema, inclusive nos eventos de surf também, né, que você tem uma transmissão, enfim, o Ivan acho que já depende da condição das ondas, né? Que tem depende disso. Vídeo medindo nas Olimpíadas. Exato, a Olimpíada foi um negócio maravilhoso, 48 milhões de pessoas assistindo. Foi maravilhoso. E para as próximas Olimpíadas? Vai ser piscina de onda? Não, já está anunciado Trestles. Inclusive, a próxima etapa da WSL é em Trestles, agora na Califórnia, uma etapa que a gente faz todos os anos, e já definiu, o Comitê Olímpico Internacional já definiu que a etapa vai acontecer. Eu achei que você estava trazendo Califórnia. uma exclusiva para nós. Não, aqui. já definiu. Para o patrocineio, o Ivan não traz essas exclusivas. Eu queria que você contasse um pouco para a gente o que te faz decidir por um patrocínio ou por outro patrocínio? E você tem futebol, música, velocidade. Quais são os objetivos de cada uma dessas plataformas? Então, na verdade, eu tenho... a minha área trabalha com todas as marcas, né, do portfólio da companhia. E a gente trabalha, né, em conjunto com os times de marcas. Então eu sou a pessoa que a todo momento, a cada 30 minutos eu mudo o chapéu, né? Amstel, Heineken 00, Baden-Baden, Blue Moon, Lagunitas e por aí vai, né? Acho que tem uma questão de estratégia na composição, na formação desse portfólio, em que a gente, na companhia, a gente considera muito os demand space, que são ocasiões de consumo, ao mesmo tempo são características e perfis de consumidores. Então, considerando o demand space e olhando para o mercado, a gente define na estratégia de cada marca os territórios que ela vai atuar, né? Então, um território do esporte para a Heineken não necessariamente é igual um território de esporte para a Heineken 00. Né? Então, no território esporte, Heineken no Brasil, vamos falar de Brasil, tá futebol com Champions League, Fórmula 1, velocidade com Fórmula 1. Já a Heineken 00, quando a gente fala em esporte, pensando também nas características do produto, que é um produto sem álcool, ou seja, é uma opção para você tomar ainda que num ambiente de esporte, coisa que com uma Heineken regular, álcool você não, teoricamente você não vai tomar álcool, né, fazendo esporte. Heineken 00 você pode, então é uma opção. E aí a gente trabalha, por exemplo, o skate, a gente passa a ter uma plataforma de skate com Heineken 00, que é também uma plataforma que, além da funcionalidade da questão do sem álcool, ela entrega para a gente também um lifestyle cool, interessante para essa marca, né? O skate é todo um ecossistema cultural, né? E a gente também atua, por exemplo, nas corridas de rua, que formam cada vez mais comunidades. E você pode, sim, acabar de fazer sua prova de 10K e brindar com uma Heineken 00 super gelada, que vai ser refrescante, uma delícia e tal. Né? Então, a definição ela depende muito do território de cada marca, né? Do target e também o que a gente quer para a marca, que atributos, através de patrocínios, a gente quer entregar para a marca. E, obviamente, né, precisa ter esse fit, né? Não dá, a marca, o produto também precisa, de uma certa forma, ser interessante para aquele asset. Senão fica uma coisa estranha. A gente até com Heineken 00, por exemplo, foi a primeira marca na companhia que passou a atuar com esportes, né, com games.
Então a gente, com o Heineken 00, a gente desenvolveu uma plataforma de esportes chamada Player 00, e um sucesso absurdo, é uma plataforma que virou global. Que tem o Max Verstappen, não tem? Que tem o Max Verstappen como embaixador, porque a nossa estratégia foi, nós não somos uma marca endêmica no game. Então, a estratégia foi, vamos buscar no game esportes que a gente também está, vamos dizer, na vida real, que no caso é a Fórmula 1. Então, a gente começou a desenvolver um campeonato de simuladores de Fórmula 1 do game Fórmula 1, né, para colar com o patrocínio. Então aí a gente entrou dessa forma, aí a final dessa competição acontecia dentro de um espaço nosso de ativação no GP São Paulo, lá em Interlagos. Então a gente, né, fez esse match para que a nossa entrada, a nossa participação nesse universo de games, que é uma outra história, fosse mais orgânica. Agora tem uma coisa que você falou sobre ocasião de consumo e me chamou a atenção, essa ideia de como um patrocínio pode te ajudar a contar uma história e criar uma nova ocasião de consumo. Você falou em tomar uma Heineken 00 gelada ao final de uma corrida. Sim. Seria natural, talvez habitual, as pessoas pensarem numa água, talvez num isotônico, talvez numa água de coco. Você traz aqui a ideia de tomar uma Heineken 00, que é carboidrato, que tem sabor de cerveja, que tem outros atributos, mas que talvez não seria a primeira bebida a se pensar ao final de um exercício físico de alta intensidade, né, na corrida. Como que um patrocínio pode ajudar vocês a criar essas novas ocasiões de consumo? E, obviamente, se isso depois é medido em novas vendas ou não? Não, com certeza, o patrocínio, né, a experiência, nada mais entre outras coisas, né, através da experiência, você coloca à disposição o produto, né? Você dá a opção, oferece ali para o consumidor. Então, no caso das corridas, lógico, era algo antes inimaginável, né? Mas agora, quando a gente está lá, a gente patrocina, por exemplo, o Circuito das Estações. Quando o cara cruza a linha de chegada e tem lá um espaço Heineken 00 e oferece ali, o cara tá pingando, cara, ele toma a sensação de refrescância, é maravilhosa. Então ele começa a pensar de uma outra oportunidade, um outro esporte que ele esteja fazendo e etc. Ele vai lembrar que sim, agora ele pode por tomar uma Heineken 00. Né? Então, o patrocínio, a experiência, com certeza cria, né, essas oportunidades de novas ocasiões de consumo. Qual foi a ativação mais desafiadora? Eu sei que foram várias, né? Então, se quiser citar mais de uma, também fica à vontade. Pô, eu vou citar uma. Eu gosto de. Tem uma, acho que da Heineken, que foi muito desafiadora, muito grande, muito impactante, muito emocionante, que foi um showrun que a gente fez há 5 anos, quando a gente, foi uma homenagem que a gente fez para o Ayrton Senna, relembrar a história do Ayrton Senna. Naquele ano fazia 25 anos que a gente tinha perdido o Ayrton Senna, e a gente fez um showrun temático, e o showrun é levar os carros de Fórmula 1 para as ruas. Então a gente construiu um evento ali na frente do Parque Ibirapuera, naquela área do obelisco e tal, e a gente trouxe para esse evento os carros de Fórmula 1 que o Ayrton Senna pilotou. E obviamente, então a gente trouxe a McLaren, a gente trouxe a Lotus, né? Quem que lembra da Lotus? É uma coisa muito emblemática e que está no imaginário, né, de todos nós brasileiros, né? Está na memória. E a gente teve um envolvimento muito grande com a família, né? No final desse evento, o sobrinho
do Ayrton pilotou, né, e carregou ao famoso hino, carregou a bandeira do Brasil e chega, e aí vem a irmã do Ayrton, a Viviane Senna, para abraçar. Então, assim, um momento assim carregado de muita emoção, né, de muito simbolismo. E um evento extremamente difícil, né, por N motivos, desde um carro que era um carro dos anos 90 e que aquele carro usava um tipo de combustível que não existe mais, por exemplo. Então a gente teve que pedir autorização para as Forças Armadas para pegar um tolueno e fazer o combustível para esse carro andar. A gente teve que trazer um mecânico desse carro de Londres, e era o mecânico que trabalhava com o Ayrton. O mecânico original, que trabalhava com o Ayrton e que sabe mexer nesse carro, que a mecânica é completamente diferente dos carros de hoje. Então, uma série de detalhes, minúcias, complexidades, assim, que a gente jamais tinha imaginado. Lógico que quando esse evento foi concebido, né, a gente começou a mapear todas as tretas que a gente poderia ter. Então foi assim, muito complexo, mas um evento maravilhoso, um evento assim, inesquecível, um privilégio poder participar disso, né? Agora, você cuida lá de várias marcas, né? Então, Heineken, que a gente está falando mais aqui, Heineken 00, a versão não alcoólica de Heineken, mas também Eisenbahn, também Amstel, também Sol, outras marcas do portfólio. Depois tem todas as plataformas que o Fabinho bem lembrou aqui. Vocês estão na Fórmula 1, então a plataforma de velocidade, também estão no futebol, Comembol, Champions League, já vou falar disso, que eu queria que você falasse mais. Também estão na música, você falou do esportes, na música com Rock in Rio, patrocínio super icônico, mais recentemente no The Town, primeira edição, segunda edição chegando esse ano. A gente acabou de acontecer agora a edição da Champions League. Queria que você falasse um pouco desse patrocínio específico da Champions League, porque eu acho que talvez seja um dos mais reconhecidos quando você pensa patrocínio Heineken, talvez seja o primeiro que vem à cabeça. Eu queria que você falasse um pouco de como que vocês ativam no Brasil esse patrocínio, que é um patrocínio global de Heineken, super antigo, essa relação com a UEFA longeva, como que é essa ativação e que se vocês conseguem ou não conseguem ter resultado com isso. Bom, a história da Heineken com a Champions League, ela meio que se confunde, né? Porque é um patrocínio, como você disse, de longevo, de décadas. Então, não dá para desassociar as duas coisas, né? E a Champions League é verde, né? Acho que a memória que todo mundo tem de Champions League vem a cor verde na cabeça, né? A gente identifica no Brasil comunidades de fãs, né, os famosos fandoms de futebol e de Champions League, né? Champions League é um asset muito valioso no Brasil, vide as disputas que a gente vê entre as emissoras, por exemplo, né, querendo transmitir o asset aqui pro brasileiro, né? E a gente ativa aqui, a gente sempre busca, falando em experiência de marca, fazer uma watch party, né? Que é construir esse momento de jogo, de muita emoção, de uma certa forma trazer isso para o Brasil. Então a gente acabou de realizar essa watch party em Belo Horizonte pela primeira vez. Belo Horizonte recebeu, né, uma iniciativa proprietária da marca Heineken e foi com Champions League e foi uma experiência incrível, em que a gente colocou dentro da B-Fly, que é uma arena super interessante lá em Belo Horizonte. A gente construiu uma grande arena como se fosse um estádio, e obviamente nós tínhamos uma grande tela de mais de 200 metros quadrados para as pessoas assistirem
essa experiência, essa partida, né, de uma maneira super especial, e a gente traz o jeito Heineken, né? A gente faz desse momento, além do jogo, a gente transforma isso num grande espetáculo. Então a gente tinha uma banda tocando ao longo da transmissão do jogo, e essa banda, ela respondia à emoção do jogo, então o ritmo dela acompanhava o ritmo do jogo, então, obviamente, sem atrapalhar a transmissão, sem atrapalhar a locução, né, e os comentaristas. E no final do jogo, né, o momento do hino também foi de uma maneira super especial. A gente trouxe um dos maiores guitarristas da atualidade brasileiro para fazer ali, acompanhar o grande momento do hino, que a gente sabe o quanto o brasileiro gosta do hino da Champions, né? E no final, de repente, essa tela começa a se abrir e ali é revelado um grande show, né? O Di Ferreiro fazendo uma apresentação super especial, mandando muito rock pra galera, né? E terminando o Watch Party numa grande festa. Então, é assim, mais ou menos assim, que a gente ativa a Champions League no Brasil. Todo ano é um mega sucesso. Vocês faziam uns filmes que eram super sacados, super interessantes, né? Teve uma vez que era uma coisa do sapato, hoje em dia não poderia fazer mais essa história, pegaria mal, mas foi super interessante. Depois teve uma que era o contrário, né? Que fazia eu acho que as namoradas que iam para assistir pessoalmente e os namorados não, depois do jantar, e faziam um filme super legal, viralizava muito antes, né? Sim. Vocês ainda fazem esse tipo de ação? Qual foi o tema desse ano? Sim, por exemplo, a gente está trabalhando há 2 anos o Hardcore Fans, né, que são aqueles caras apaixonados por Champions League, que fazem de tudo. Então, é um filme maravilhoso, e a gente foi buscar histórias reais, né? Então, de repente, o filho tinha o nome de Cristiano Ronaldo, o cachorro tem o nome de Pepe. Então, a gente brincou, né, com essas histórias reais, mas que são apaixonados pela Champions League. E também um outro filme que a gente veiculou, que foi o desculpas esfarrapadas que as pessoas dão para fugir do trabalho e poder acompanhar a Champions League, né? Que também isso acontece muito, né? Porque muitas vezes o horário de transmissão do jogo, as pessoas estão trabalhando, né? E os caras fazem loucuras para poder assistir uma partida. Então, sim, todo ano a gente faz uma série de conteúdos com o tema. Com quase 300 eventos no ano, investimentos milionários em patrocínios, como é que vocês mensuram o retorno? Quais ferramentas que vocês utilizam? Esse é um ponto muito importante. A gente tem uma metodologia de ROI, né, Return Over Investment, em que a gente atua muito, né, em praticamente todos os nossos patrocínios. E nessa metodologia a gente considera, né, obviamente o público presente no evento, o retorno de mídia espontânea, em alguns casos vendas, porque minha área ela é uma área focada em construção de marca, então não necessariamente vendas direta de produto é algo a ser contabilizado, e a gente, né, coloca o engajamento em redes sociais, então dígito e etc., dividido isso pelo investimento, né? Então a gente soma toda essa repercussão, divide pelo investimento e daí a gente tem a avaliação, né? O resultado, ver se o resultado é positivo ou negativo do ROI. Fora isso, antes de decidir por um patrocínio, a gente também, né, faz alguns cálculos de custo por impacto para ver, né, o quanto aquele asset, o quanto que a gente deveria investir naquele asset, né? Agora, esse é um tema também que eu acho que existe ainda uma grande oportunidade de desenvolvimento. Esse é um desafio do mercado, né? Porque cada vez mais o marketing ele é metrificado, ele é mensurado, né? Cada vez mais a gente fala em performance.
E hoje é muito difícil você conseguir mostrar claramente, transformar percepções, observações, conceito em número. Diferente, por exemplo, do digital, que é 100% mensurável, né? Seja no clique, seja no tempo de visualização, seja no número de visualização, etc, etc, etc. Então esse é um grande desafio, que eu acho que é uma pauta do mercado, e acho que o mercado precisa se desenvolver e precisa dedicar mais tempo para essa questão, sabe? Eu venho buscando muito, venho lendo, estudando bastante sobre isso, buscando benchmarkings e etc. E eu vejo que tem um grande caminho pela frente ainda a ser percorrido. Como você mesmo disse, tua área é a área de construção e desenvolvimento da marca. E tem a área de faturamento, compras, enfim. E muitos eventos são eventos que se consomem muita cerveja. Então, a decisão do patrocínio, ela pode vir de outra área e ser feita conjuntamente com a tua? Isso acontece? Sim. Ou você recebe e leva para... Como é que funciona isso? Com certeza. A gente também tem, além da minha área, nós temos uma área de eventos regionais, né, que a minha área é uma área de marketing. Aí nós temos eventos regionais que está plugado, por exemplo, em vendas. E qual a diferença? Esses caras buscam, lógico, alinhado à nossa estratégia, alinhado, sempre atuando em conjunto com a gente, mas o foco deles é buscar iniciativas que nos tragam frequência e volume, né? Então, por exemplo, calendário de festas. Você tem produtoras que fazem festas todo mês, toda semana, cada 15 dias. Então, esse cara me dá frequência e também volume. Então, isso é um tipo de patrocínio, um tipo de negociação que que traz o fator vendas como primordial, né? Que é maravilhoso, né? Você entra num evento que eventualmente o teu faturamento com vendas te zera o investimento de patrocínio. Sim. É lindo. Normalmente não é assim, né? Na sua área, a construção de marca, consumo é importante, mas representa uma fração, do que é o valor do que esse patrocínio retorna, né? Você sente que a turma que está do lado dos ativos, te oferecendo propriedades para patrocinar, está preparada para esse mundo da metrificação, ou é mais com você? Vocês que têm que ir atrás dessas ferramentas para poder medir se de fato o patrocínio funciona ou não, ou se o que está sendo oferecido para você a X valor vale aquilo que está sendo oferecido mesmo ou não? Isso é uma ótima pergunta, assim, e eu quero responder com muito carinho, na verdade, porque eu faço parte desse mercado também. Eu acho que a gente precisa se desenvolver muito. Não estamos, ou a maioria dos produtores não está preparado para essa mensuração, com essa visão de negócio, né? Porque no fim do dia é negócio. O que a gente mais vê e que é ótimo também, mas não pode ser só isso, é o cara apaixonado, né, pelo evento. É mega conceitual, porque é lindo ou é diferente, etc, etc. Isso precisa ter, tá certo, mas não pode ser só isso, né? Então, precisa sim se desenvolver com essa visão de negócio, entender o que o mercado que compra, que patrocina, né, o outro lado, os clientes, as marcas. Seria maravilhoso se os produtores também entendessem, né, e trabalhassem assim, né? Lógico que a gente vê isso nos grandes players, né, nas grandes empresas, nos grandes grupos de entretenimento, isso sim, mas a maioria não. Muito interessante. A gente está chegando aqui ao final do episódio. O tempo passou voando, Bailão. Mas antes da gente terminar, a gente tem um quadro aqui no Patrocinei que chama-se Eu Patrocinei, onde o convidado conta uma história que deu certo, ou que deu errado, ou que foi uma história engraçada. Então,
Lembra de uma história? Posso? Lembro, claro. Então, tá bom. Vou chamar a vinheta. Pode rodar a vinheta. Eu patrocinei. Eu quero contar uma história, na verdade, que é uma história na minha época de agência, tá? Que eu era responsável por fazer o lançamento de um carro, né? Eu era da área de atendimento, e atendimento, além do negócio, é também uma área que é responsável pela gestão dos projetos, né? E eu era responsável por fazer um lançamento de um carro, e a gente ia fazer um lançamento de um carro de uma maneira mais maluca possível, que era esse carro, ele ia ser revelado, ele ia ser trazido para o público desse evento, içado por um helicóptero. E a gente estava, o local do evento era um lugar que estava ventando muito, né? E a gente estava numa área que também esse evento acontecia, não posso falar aqui, era na Praia do Forte, no Castelo Garcia Dávila, ou seja, um monumento tombado, um local tombado, uma série de características, uma série de complicações, complexidades. E o piloto do helicóptero, um dia antes do evento, falou: não vou decolar, vocês precisam pensar em outra coisa. Eu falei: como assim? Não, eu falei: cara, você vai decolar. Você tem que decolar. Não, e aí e eu fui, obviamente, né, também tem uma questão de segurança, mas eu fui começar a entender o porquê que ele não queria decolar, o que estava acontecendo, etc, etc. E aí consegui tirar desse cara. Não, porque da onde eu tô decolando é de trás e ali tem uma rajada de vento, não sei o que, tá. Nós vamos achar outro lugar para decolar. Não tem, eu já procurei. Sobe, me leva. Cara, saí, peguei um produtor, a gente subiu de helicóptero e ficamos rodeando. E eu tentando tirar do piloto da onde? Da onde você acha que decolar? Não, esquece que tem árvore, esquece que tem mato. Da onde você acha que decolar? Aí, dali. Beleza. Peguei o produtor e falei: Martim, Beto, bora carpir. Nós vamos abrir, montar um heliponto ali, porque esse cara vai sair daqui. Bom, cara, aí, como? Não sei o que, temos 8 horas. Vai ter que ter jeito. Não tem outro. Como que você vai fazer o lançamento de um carro se a ideia era baseada em trazer o carro de helicóptero? E aí embaixo tinha uma série de projeções mapeadas, não sei o que, trilha, tudo no timecode, programado. Então, assim, não existe você ter uma nova ideia para fazer o lançamento de um carro para uma audiência super especial e tal. Falei: cara, aí todo mundo pegou uma enxada, né, arregaçou as mangas mesmo e foi lá montar um heliponto para fazer o piloto subir com o helicóptero e levar o carro para o momento de revelação. Enfim, foi um momento super desafiador, de muito estresse, mas assim, também depois a gente conta essa história. Falei: pô, Bailão, você é muito louco, não sei o quê. Cara, como assim? Cara, pra tudo tem um jeito, né? A partir desse programa é Tom, Bailão, Cruz. Missões impossíveis. Sabe que dizem que a produção de produtor, a profissão de produtor de eventos é uma das 3 profissões mais estressantes do mundo, só fica atrás de policial e de bombeiro. Tem uma pesquisa que diz isso. Mesmo? O Bailão está contando aqui um caso que é real, que acontece. Você depende de pessoas têm seu comportamento, seus medos, suas reações, tem seus dias. E nesses dias pode acontecer de tudo. Então olha que interessante, e olha essa capacidade de colocar a mão na enxada, para falar mão na massa, né? Colocar a mão na enxada literalmente e achar com um determinado... Sem conhecer nada, você conhece alguma coisa de helicóptero? Não sei que você conhece de moto, mas não conhece nada de helicóptero, mas com alguma sensatez e tentar encontrar uma solução, que é a ideia do problem solving, né? Resolver um problema, mesmo quando você não é um conhecedor do assunto, mas você tem um compromisso com a solução. Então, cara, Bailão, quero te agradecer para vir aqui te dar um presente da oficina em nome do Patrocinei. Eu sei que você gosta da oficina. Então, aproveita, obrigado, nosso apoiador do programa. Use. Com certeza. E te dá parabéns pela sua carreira, por ser esse cara especial. Imagino que a gente teria aqui mais no mínimo 2 horas de tantas histórias que o Bailão tem para contar. Esse cara, gente fina, simpático, que recebe todo mundo no mercado e muito competente, com tantas histórias de sucesso. Imagina qual que é o tamanho da responsabilidade de cuidar de uma marca, de tantas marcas como essa, de projetos como esse, que tem esse investimento gigante. Responsabilidade não é pequena, e você está aqui com um sorriso no rosto. E ter conseguido arrumar a agenda para o Patrocinei é um
privilégio grande. Então, muito obrigado por ter vindo e parabéns aí por tudo que você faz. Eu que agradeço e também parabéns a vocês pela iniciativa. Esse tipo de iniciativa é fundamental para o desenvolvimento do mercado e também parabéns aos apoiadores dessa iniciativa. Legal. Valeu. Aos patrocinadores, que legal. Aos patrocinadores. Fabinho, antes da gente encerrar, pensamento do Lobo, pode rodar a vinheta. O pensamento do Lobo hoje é uma dica. Na época que eu comecei a trabalhar com patrocínio, marketing esportivo, eu acho que tinham 2 livros no mercado apenas. Era leitura escassa. E hoje nós temos bons livros, como o próprio Patrocinei do meu companheiro aqui. E tem um outro livro que eu recomendo bastante, que é de um amigo, que é o Nicolas Cabaleiro, e também de autoria de Paulo Henrique Azevedo, que é a Gestão Estratégica do Patrocínio Esportivo. É uma bíblia, tem tudo aqui, e eu recomendo a vocês do mercado a leitura. Leitura imperdível. Grande Nico, também outro, gente finíssima, PhD. Né? PhD, um apaixonado por isso, talvez o cara que mais estudou. Ele e o Ari, acho que os caras que eu conheço que mais estudou esporte profundamente. Ninguém sabe mais que ele. Pois é. É uma bíblia. Enciclopédia. Um abraço para o grande Nico, que é a audiência aqui do nosso Patrocinei. A gente termina assim o 5º episódio da 6ª temporada com esse craque aqui, o Bailão, agradecendo mais uma vez, e volta na semana que vem. Um abraço e até lá.